Enquanto os senadores discutiam o relatório que depois foi rejeitado, na abertura da sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes reagiu ao indiciamento proposto pela CPI do crime organizado. Acompanhe. Diante do episódio recente envolvendo a proposta tacanha de indiciamento de ministro do Supremo e também do Procurador-Geral no âmbito da CPI do crime organizado. E o faço com a serenidade que o momento exige, mas com a firmeza que a defesa da instituição impõe. Certo de que a forma como tudo isso tem ocorrido, com vazamentos seletivos de documentos pela CPI e a construção de narrativas apressada em torno de fatos ainda sob apuração, indicam que essa dinâmica se insere num movimento mais amplo, que recomenda um olhar crítico. O pedido formulado pelo relator da CPI do crime organizado, voltado ao indiciamento de ministro do Supremo sem base legal, não constitui apenas um equívoco técnico. Trata-se de um erro histórico, que nos conduz a uma reflexão mais ampla sobre o papel dos poderes e os poderes das comissões parlamentares de inquérito. E eu tenho absoluta certeza, senhores ministros, de que o tribunal vai se debruçar sobre isso. Ô Vilela, e essa reação do ministro Gilmar Mendes, ele acerta nas palavras, exagera um pouco? A emenda foi pior que o soneto, viu, Tiago? Eu vejo que muito pior do que o trabalho efetivamente feito pelo Legislativo, por mais que equivocado, por mais que suscetível a críticas que venham a ser formuladas, não deveria dar margem para que um juiz, para que o ministro do Supremo Tribunal Federal procedesse a declarações duras como essa e fizesse, inclusive, ali algumas acusações. Tem falas realmente dos ministros, de representantes do Supremo Tribunal Federal, que fazem falas muito fortes em relação ao parlamento, em relação ao relator do caso, enfim. Me parece que com isso fica cada vez mais afastado o Supremo Tribunal Federal em relação àquele papel institucional de guardião da Constituição, de figura equânime entre todos os lados da disputa política e acaba entrando no ringue. E quando entra no ringue de uma disputa política, aí sim, aí todo mundo que participa de um processo político está em posição de eventualmente sofrer críticas, sofrer de uma forma contundente determinadas declarações, enfim. Então eu vejo que o Supremo Tribunal Federal, ele deveria se preservar mais justamente para evitar que entre na berlinda e que faça uma instituição tão valiosa, tão importante, acabar sendo mal vista talvez por um grande percentual de brasileiros. 40 segundinhos, Mano Ferreira. A gente precisa discutir como democratizar o judiciário. Há, na prática, com esse tipo de postura, uma recusa dos ministros a se submeterem ao peso e contrapeso que é típico das instituições da democracia liberal. Não existe poder que não tenha o balanço da legitimidade das instituições. E, na prática, ao atuar dessa forma, ameaçando os senadores sem reconhecer a legitimidade desses senadores eleitos pelo voto, os ministros acabam mostrando pouco apreço ao espírito da democracia.